Já estamos no ar aí, só mais um pouquinho aqui. Já começamos a live aí, pessoal. Daqui mais alguns instantes aí nós já vamos iniciar a live aqui, ok? Trazer para cá, beleza. Vamos lá então. Então, pessoal, eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política, diretamente do município de Pinhais, estado do Paraná. Hoje é quarta-feira, 22 de maio de 2019. São 19 horas e 9 minutos em Pinhais. A transmissão do áudio deste programa será exibido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, toda a quinta-feira, no caso amanhã, né, a partir das 11h30. A rádio, lembrando também que a Rádio FM Nova Pinhais 98.3 é a campeã de audiência. É a mais ouvida pelo aplicativo Rádios Net em Pinhais pelo 6º mês consecutivo. E damos aqui os parabéns à direção e a todos os seus apresentadores. E aqui ao meu lado, o escritor Cláudio Ritzer, autor de 3 livros de análise de conjuntura política, que acabam formando a trilogia do golpe. O último livro lançado foi no início deste ano, 2019. Isso, exatamente. Ritzer foi filiado por mais de 10 anos ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e pediu desfiliação em março último. Teve passagens pelo Diretório Estadual, pela Executiva Municipal de Curitiba e pela Executiva e Diretório Zonal do Boqueirão. Entre 2010 e 2011, esteve em cargo comissionado na extinta Superintendência Federal da Pesca e Agricultura. Aquicultura, perdão. Boa noite, Cláudio Ritzer, tudo bem com você? Bem-vindo a Pinhais e ao nosso programa. Boa noite, Chicão. Boa noite, ouvintes e telespectadores, né, atrás do blog. E também quero aqui agradecer o convite, né? Estou feliz por estar aqui neste momento, podendo conversar com o Chicão e com todos e todas vocês que acompanham, né, o blog. Estamos falando um pouco sobre política, sobre a nossa conjuntura, né, que é uma conjuntura difícil, né? E também aproveito e dou os parabéns aí para a rádio, né, FM Nova Pinhais, né, que está aí com audiência, né, líder de audiência, né, na net, né. Então, essas novas tecnologias, todos os veículos de comunicação aí dos blogs são muito importantes, né? Ou seja, todos os veículos são necessários e importantes para atingir o máximo de pessoas possíveis, né? E falar de política numa conjuntura como essa é fundamental, né? Por isso eu estou muito feliz de estar aqui. Ok, muito obrigado. Vamos ver aqui, Tereza Gutierrez Portos entrou, Fabiano Mossato entrou, Cleide Pinheiro também está presente, a gente agradece aí a presença de todos vocês, participem, compartilhem, curtam a nossa live, curtam o nosso blog para que mais pessoas passem a conhecer o nosso trabalho. Cláudio Miller entrou também, e assim nós vamos, obrigado pelas curtidas, as likes, né? E a gente pede sempre para que divulgue bastante o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho, não é monetizado, é uma coisa que é um trabalho que a gente procura levar informações às pessoas, né? E é um canal aberto a todas as tendências ideológicas, políticas, qualquer aspecto político, e que as pessoas interessados também podem entrar em contato. Hoje nós convidamos, ontem, o Cláudio Ritzer, né? Então, nós vamos batendo um papo aqui, e a pauta de hoje aborda os seguintes temas, né? As 3 obras de Cláudio Ritzer, que formam a trilogia do golpe. Vamos falar também sobre o delicado momento político que estamos vivenciando, os cortes de verbas nas universidades, o decreto das armas
e também o que motivou a desfiliação do Cláudio Ritzer do PT. Então a gente pede que participe de forma democrática, com perguntas e opiniões, serão bem-vindas. Vamos ver mais alguém aqui. Emerson de Oliveira Matias entrou, um grande abraço para você, Emerson. Cláudio Miller, boa noite, meu amigo Chicão, ótimo programa para todos, muito obrigado. Cleide Pinheiro também entrou, muito obrigado pela presença aí. Então, pessoal, eu sempre falo, às vezes, Cláudio, o convidado está falando, eu estou aqui no celular, ou estou aqui, você vê, são várias telas, que isso requer um cuidado para que não caia, enfim, etc. Né? Então não é um desrespeito ao convidado de forma nenhuma e nem pouco caso. A gente está prestando atenção, mas a gente tem uma necessidade. É uma necessidade. Inclusive valorizando quem está nos ouvindo e participando. Exatamente, né? Bem lembrado. João Carlos Teodoro participou, muito obrigado. Estou com um pouco de tosse, se me desculpe. Cláudio, vamos falar aqui da... Deixa eu trazer para cá. Ó, a tua primeira obra é Política Sem Ilusão, lançada em 2016, né? E você faz uma análise da conjuntura política e fala sobre as alianças do PT visando a governança nos governos Lula e Dilma, além das manifestações de 2013 e Lava Jato. Você poderia falar um pouco dos 3 pilares, mas primeiro desse, depois nós vamos partindo para as outras, né? Ou você prefere falar das 3 juntas? Não, eu posso falar, a primeira obra, né, é Política Sem Ilusão, das alianças, né, dos governos Lula e Dilma, a crise política e impeachment, né? Ou seja, eu abordo, primeiro, assim, o fato de começar a desenvolver textos em relação à conjuntura, eu fiz isso, né, faz um tempo, visando já abordar e colocar no papel todas aquelas ideias, aquele entendimento político, né, social, econômico, enfim, da conjuntura que nós estamos vivendo, né? Ou seja, eu já entendi que era um momento, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, ele já não era, já era um acontecimento já de suma importância, né? Ou seja, um ex-sindicalista, um ex-operário, né, de chão de fábrica, que chegou na principal cadeira, né, do Estado brasileiro, que é a presidência da República. Então, por si só, já é um fato muito relevante. E, claro, da mesma forma que as forças populares, setores da esquerda, ao chegaram no governo, há posições, né? Essa aí é a imagem do livro Política Sem Ilusão, que foi lançado em 2016. Há setores que viram aquilo como uma ofensa, né? Como se a classe que nunca deveria chegar onde chegou, né, não poderia continuar lá. Então, desde o início, alguns setores da direita já começaram a investir contra aquele governo que eles entendiam como inimigo de classe. Uma parte do setor de direita aderiu ao governo, né, mas com a finalidade de se apropriar, claro, não só da condução do então governo, né, ou seja, quando você entra no governo, você tenta agir por dentro, né, uns agem por fora e outros entram para tentar minar por dentro. E aí, tanto na questão aí, não querendo já se adiantar, mas houve aqueles momentos lá do Ministério da Educação, com a Haddad e tudo, em que a própria direita dentro do governo contra algumas medidas que estavam sendo implementadas, né? Ou seja, algumas cartilhas ali de orientação, nem digo que é orientação sexual, mas no sentido de você alertar, ou tentar fazer com que as crianças se conheçam do próprio corpo. De educação sexual. Exatamente. E assim, e aí tinha dentro do próprio governo uma briga muito grande, né? Seja contra o Haddad, contra essa intenção, e claro, do parlamento também. Então a intenção é fazer uma análise de conjuntura, né, levando em consideração todos esses fatos e fenômenos que aconteceram durante
o governo Lula e que levou ao impeachment da presidenta Dilma em 2016. Então, e a segunda obra, seria o golpe de Estado e a volta do neoliberalismo, e nessa obra você aborda as implicações políticas para a destituição da presidente Dilma, que você acabou de falar também, em 2016, bem como o papel da classe burguesa, né, e do sistema de justiça no impeachment. Você aponta também como um golpe de Estado que abriu caminho para a instituição do neoliberalismo radical no Brasil, né? Você quis dizer que voltamos aos tempos do FHC ou não? Não. Hoje o período é muito mais... essa é a terceira obra, né? Aqui. Hoje o período é muito mais radical do que aquele período. Aquele período do FHC, por mais neoliberal que fosse, ele estava dentro dos marcos democráticos. Né? Ou seja, então ele tinha certas limitações. O atual momento, ele é muito mais radicalizado, no sentido de valorizar, priorizar os interesses e objetivos da classe econômica, do grande capital. Né? Ou seja, e de uma forma assim, muito dura, muito pesada, muito diferente dos tempos do Fernando Henrique Cardoso. Por mais que houvessem o neoliberalismo, o plano real, o caráter todo neoliberal, né? As privatizações, este período atual, ele no meu modo de ver, ele não se compara, pelo radicalismo que está sendo. Já começou, na verdade, com o Temer, né? Ou seja, porque assim, o bloco, e aí essa é a discussão... Nem o governo Temer se compararia com o FHC. E eu acredito que não. Eu acredito que não, justamente porque, por mais discordâncias ou concordâncias que possam se ter com o governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito dentro dos marcos da redemocratização. Era uma conjuntura. E aí, eu até já comento que esta é uma grande disputa de narrativa dentro das análises políticas, porque uns entendem que o impeachment ele foi dentro dos marcos legais, portanto, Temer ele pode, precisa e deve ser considerado como presidente, assim como o Bolsonaro hoje. Eu entendo que dentro dos marcos legais, dentro daquilo que diz a Constituição e algumas leis, o que aconteceu em 2016, ele quebrou. Foi uma ruptura constitucional, né, e não algumas letras da lei ou da Constituição. Eu entendo que foi aquilo que fundamenta a Constituição, aquilo que fundamenta o Estado democrático de direito, que foi rasgado, que foi pisoteado em 2016. Com esse entendimento, né, eu entendo que o que aconteceu em 2016 não foi legal, né, foi um golpe de Estado. Por quê? Porque mudou-se radicalmente a política que estava sendo implementada, né, desde 2003. É claro aquilo que foi prometido na campanha, estava sendo implementado. Daí entrou o novo governo? Não necessariamente. Não necessariamente. Assim, em 2003, né, começou o governo Lula, né, ele estava ali engessado, de certa forma, com a carta aos brasileiros, que foi uma carta ao mercado, né, tentar dar uma moderada, falar, olha gente, eu estou aqui, vou cumprir todos os contratos, em 2002, o Fernando Henrique Cardoso assinou um acordo com o FMI, né, ou seja, toda a carta dos brasileiros foi no sentido de falar, nós vamos assumir o governo, mas não vamos dar nenhum cavalo de pau na economia, ou seja, nós vamos respeitar o que está que foi colocado, né, e não vamos mudar isso de uma forma radical. Em 2007 deu uma inflexão na economia, né? Ou seja, entrou o Guido Mantega, saiu, né, o Palocci, deu uma mudada ali. O PAC foi criado justamente nesse período, né, nessa inflexão, os investimentos públicos foram aumentados assim, de uma forma muito significativa, né?
a economia crescendo, o PIB crescendo, sabe, as contas externas melhorando significativamente. E aí, Lula, né, com todos os problemas que teve aí, inclusive na questão da CPMF, né, que em 2007 o Congresso Nacional, o Senado, né, não aprovou a prorrogação, tirou cerca de 40 bilhões por ano da saúde, que é um setor sempre delicado no atendimento na ponta da população, principalmente a mais carente. Mesmo assim, Lula saiu da presidência com um alto grau de aprovação. Exatamente. E indicou a presidenta Dilma, que tinha um olhar muito mais desenvolvimentista, né? O cenário também era positivo, né? Por mais que em 2008 teve aquela crise do capital mundial, né? Enfim, mas ainda o cenário brasileiro das contas públicas, tudo, por mais que houvesse críticas, ainda não se comparava ao que aconteceu em alguns países da Europa, né? Então, aqui a nossa situação, por mais que não pudesse ser tão boa, não era aquilo que a mídia e setores da direita, do capital, o mercado financeiro, dizia, né? Então, para esse cenário existia, sim, as condições necessárias para Dilma começar a implementar a sua visão de política, né? Que, inclusive, ela foi eleita com uma bandeira desenvolvimentista, de inclusão, de mais investimento, mais Estado. Só que a diferença, um pouco, da presidenta Dilma com o presidente Lula, foi justamente na ação incisiva, né? Ou seja, Lula, por mais que fizesse algumas políticas que foram fundamentais, como o Bolsa Família, o investimento em saúde e tudo, ele não criou caso com o mercado financeiro e nem com o Congresso, né? Ou seja, ele conseguiu ir levando as coisas na medida ali, na questão mais conciliatória. O Programa Nacional de Segurança foi em 2007, né? Implantado. Não estou me recordando foi no governo Lula. Exatamente, o segundo governo Lula, né? Então assim, só implementando, né? Em 2012, por exemplo, a Dilma, no dia do Internacional do Trabalho, né, do trabalhador, a Dilma atacou os bancos, né? Diretamente. O split bancário, os juros e tal. E isso deixou o mercado financeiro muito nervoso. Exatamente, muito nervoso. E ela já estava fazendo algumas mudanças, né, em contratos, enfim, que limitava a ação do mercado para os serviços públicos, né? Ou seja, a questão da energia elétrica, né, a questão dos distribuidores de energia, tudo isso movimentou o mercado para ir contra as políticas que a Dilma estava implementando, né? Ou seja, para a grande massa da população, aquilo era benéfico. Mas para um setor da economia, que são o pessoal do mercado financeiro, principalmente, não gostou, né? Ou seja, aí começou uma certa... Um ranço, exatamente, que foi só aumentando. Fora isso, a atitude dela com o Congresso também não ajudou. Né? Ela não tinha um bom relacionamento? Não tinha um bom relacionamento, e isso criou um cenário ali um pouco difícil para ela. Né? Ou seja, já no começo, já no primeiro mandato. Né? Ou seja, isso faz com que alguns setores já começassem a criar Seria mais ou menos assim, é claro que nós vamos entrar nisso. Esse lado duro dela de não negociar com o Congresso, Bolsonaro estaria repetindo isso hoje? Sim, só que assim, situações diferentes, claro. Né? Teve suas proporções, enfim. Assim, Dilma nunca foi eleita, né? Ou seja, para nenhum cargo, ou seja, ela nunca exerceu um cargo assim de executivo, seja municipal, estadual, né? Somente a presidência. Então ela nunca foi levada a... Era mais técnica que política. Isso, exatamente, né? Então, isso é claro.
até os próprios companheiros de partido, às vezes reclamavam que ela não os atendia, não os conversava direito. A Haddad era um deles, que tem declarações dele, falava, enquanto prefeito de São Paulo, falou, eu não consigo se liga aí, não tenho acesso à presidenta e tal, né? E isso que Haddad, na época, o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, a maior cidade do país, né? Então, assim, tem detalhes assim que contribuem, né, para isso. É claro que é fundamental, e aí acho que é um pouco a minha linha argumentativa, é que não foi só os problemas de inabilidade política, no trato político, em certos acordos, mas a atitude do mercado, do poder econômico, que motivou, influenciou, pressionou para que houvesse todo um clima que culminou no impeachment, no golpe, né? E aí eu digo que foi um golpe de Estado, por quê? Porque dois principais fundamentos que foi rasgado, né, aquilo que é o fundamento da Carta Magna, né, ou seja, não se cometeu um crime, não se provou que foi feito, cometeu-se um crime por parte da presidenta Dilma. Sobre as pedaladas fiscais? Exatamente, dos créditos suplementares. Que um mês depois do golpe, o Congresso aprovou pro Michel Temer usar de ser subterfúgio. 2 dias depois. 2 dias depois. 2 dias depois. Não é nem um mês, 2 dias depois. Né? Claro, o golpe, claro. Não, claríssimo, né? Ou seja, é claro que ainda tem gente que, por alguns interesses, né, não vem aqui, mas que dizem que foi tudo um ato legal. No entanto, vários setores, inclusive... Do ponto de vista jurídico, pode ter sido legal. Do ponto de vista mais político, foi um golpe mesmo. Foi um golpe, porque assim, até do ponto jurídico, né, ou seja, não encontrou-se base que sustentasse aquele... Primeiro, o pedido, né? Ou seja, as pedaladas fiscais e os créditos suplementares, né, não se sustentam como crime de responsabilidade. Ou seja, um presidente da República, seja de qual partido for, em tese, né, na Carta Magna, só pode ser destituído do cargo se cometer crime de responsabilidade, ou seja, um crime contra a Constituição, contra a própria democracia, contra o Estado brasileiro, né? Ou seja, então não é algo simples, né? Ou seja, por mais que não foi, mas por mais que fosse lá um crime contra a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, isso não se configura crime de responsabilidade, né? Ou seja, inclusive eu estou revisando esse meu novo livro, né? Que é o segundo, na verdade, que é o 2016, Golpe de Estado e a Volta do Neoliberalismo. E tenho revisado e tenho estudado novamente esses temas, deixando uma versão muito mais atualizada e melhorada para o leitor. E, então, assim, eu estou revisando tudo isso e vejo que realmente assim, existiam leis que davam margens para que aquela prática que estava sendo realizada fosse executada por todos os presidentes, né? Ou seja, então, assim, aquilo que foi o cerne, o fundamento da Constituição foi rasgado. E o segundo, né, que é a caracterização do golpe, de caráter de classe, né, ou seja, é que mudou-se radicalmente a política que estava em implementação no governo Dilma. Por mais que, depois das eleições de 2014, da reeleição, que foi uma disputa ali muito dura, política e ideológica, ela já afastou Dilma Antica, né, chamou Joaquim, né, que é um homem do mercado. Ela tentou acenar para o mercado, né, tentou se segurar ali. Exatamente. Mas naquele momento já não existia possibilidade. O carro já tinha desandado. Né? Já tinha. Então, assim, a diferença, por exemplo, de Fernando Collor de Mello é que Collor estava numa política neoliberal, houve ali uma crise do governo, ele saiu, mas a política, o norte político, a linha política do governo, que era um governo neoliberal, não mudou com o Itamar Franco.
né? Ou seja, a linha política continuou. O mercado continuou se beneficiando das políticas. A diferença com Dilma é que aqui não havia, né, um elemento que não havia o crime de responsabilidade, não se configurou isso. E o segundo é que mudou-se radicalmente, né, a política que estava em implementação. Ou seja, o que é esse mudar radicalmente? Ou seja, existiam políticas públicas, né? Ou seja, o mercado continuava ganhando muito, né, através ali do juros da dívida, superávit primário, vários elementos, né, que fazem com que o mercado se beneficie, né? Ou seja, inclusive no setor do mercado da burguesia interna, que vende para o mercado interno, ou seja, se beneficiava, existia pleno emprego, as pessoas consumiam, tinha PIB, né, o desemprego estava muito baixo, né? Então, assim, vários elementos que faziam com que o Estado brasileiro, né, por mais que tivesse já nessa época ali a questão do ajuste fiscal, isso, aquilo, que também era contra, mas eram medidas que ela usou para tentar se segurar, né, para ficar um pouco de bem com o mercado, mas o mercado já não queria papo, não queria, né? Então, assim, mudou-se radicalmente, ou seja, depois que a Dilma saiu, foi tirado, e foi aquilo que não se destruiu ainda, foi seriamente danificado aquelas políticas públicas distributivas, ou seja, e que beneficiam a população da ponta. Na outra ponta da balança, todas as políticas públicas, né, foram em benefício da classe burguesa, do mercado financeiro, do grande setor latifundiário, ou seja, a questão das dívidas, né? Ou seja, tudo isso que foi cortado, ou está sendo cortado, dilapidado para a classe trabalhadora, em seus vários níveis, foi direcionado para a classe econômica, do capital. E esse eu acho que é o grande, que é a grande narrativa que eu acho que precisa ser colocado sempre em disputa. Porque é um setor que fala que isso, sabe, tiram o fator capital e tentam só analisar a questão da inabilidade política que levou para o impeachment. Que está nesse outro teu livro aqui também. Eu só quero ler aqui um pouco as pessoas, o João Carlos Teodoro já foi, José Aparecido Marques, Fábio Cristiano, Márcia Souza, Reginaldo Otávio Portes, lá de Camboriú, Maria Helena Somavila, Paulo Sérgio Oliveira, boa noite, Paulo Sérgio, Anderson Roque Martins, obrigado pela presença. Olá, fala o Reginaldo Otávio, olá, Chicon Somavila, buena noite, mi grande amigo, salud e plata, Che Portes, valeu, um grande abraço para você aí, meu. Michele Alexandra Schmidt, boa noite, Michele. Essa Michele aqui é minha nora, ela que me presenteou com essa xícara aqui. Aqui. Muito obrigado. Viu? Fabiano, boa noite, Chicão. Fabiano Mossato, fala aqui. Excelente análise política de Cláudio Ritzer. Gostaria de perguntar ao Cláudio qual é a análise dele sobre o papel da mídia no processo do golpe de 2016, que você vai falar daqui um pouco no livro aqui. João Policiano entrou, boa noite, João Policiano, obrigado pela presença aí. Então, e nós partindo agora aqui para a terceira obra, né, que é o golpe de 2016, aqui você fala sobre a força das instituições no sentido de impedir que aconteçam ou que hajam mudanças sociais, evidentemente, na sociedade. Você fala também que as instituições do Estado atuaram nas eleições de 2018 com o objetivo de evitar mudanças na linha política e econômica que vem beneficiando radicalmente, sem pudor alguma classe econômica após Michel Temer, é isso? Após Michel Temer assumir a presidência através de um golpe de Estado. E você poderia falar um pouco sobre isso, sobre esse teu outro livro aqui, que é isso que você trouxe aqui. Esse terceiro volume, ele tem por objetivo demonstrar que, diferentemente de muitos analistas, muitos cientistas políticos, que dizem que
o Estado brasileiro, que as instituições do Estado estão falidas, estão fracas, estão em crise, né? Ou seja, eu tento, através desta obra, demonstrar que é justamente o contrário. Ou seja, o Estado brasileiro, as instituições brasileiras continuam fortes e atuantes, né? No sentido de fazer com que a política e implementação após a destituição, ou seja, após o impeachment ou após o golpe de Estado, que eu defendo este termo, de 2016, após esse golpe de Estado, continue em implementação, né? Ou seja, não sofra ruptura, né? Ou seja, todas essas instituições do Estado, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, todos os elementos, todas as instituições do Estado, primeiro, elas contribuíram, né, fundamentalmente para a existência de um golpe de Estado, né? Ou seja, Norberto Bobbio, que é um grande cientista italiano, ele diz que não há um golpe de Estado sequer sem a participação do Estado, né? Ou seja, as forças tem que ser pelo próprio Estado. Exatamente. Ou seja, há grupos, né, que se articulam, né, junto com o mercado. É claro que assim, nunca o mercado deve ser deixado de lado. O poder econômico é realmente o poder econômico e político, aquele que realmente manda, né? Ou seja, são os endinheirados, são aquelas pessoas que vivem ali, que recebem seus bilhões, porque assim, não é só o mercado, que diz, não é só o pessoal daqui, é o mercado que a gente diz, mercado internacional, né? Os endinheirados, que recebem os juros da dívida pública, a dívida que nunca foi, inclusive nossos governos, né, o governo Lula e Dilma, nunca foi ali auditada, né? Ou seja, existe uma pressão para que a estrutura política, financeira, fiscal do Estado continue a mesma. Sim. Ou seja, para beneficiar o quê? Não é o trabalhador, mas a classe burguesa, a classe né, econômica. Então, esse recorte, trazer para o centro do debate o poder do capital, a força do capital e o Estado, o papel do Estado, que numa sociedade de classes ela não é desvinculada dos interesses do capital. Isso também é algo que parece ser simples no entendimento, mas ainda hoje, seja na ciência política, seja em várias áreas de conhecimento, há a narrativa de que o capital não tem esse poder todo e que o Estado, as suas instituições, elas são desassociadas, ou seja, elas não têm ligação nenhuma com os interesses do capital. É claro que a minha vertente de análise política, né, marxiana, aí, traz justamente isso, debate. Coloca o capital, o poder do capital, né, e o poder do Estado, né, numa junção de interesses, né, para entender as crises políticas, para entender os jogos políticos que, como lá atrás, em 64, né, houve o golpe militar, civil-militar, ou seja, havia ali um interesse de classe, né, ou seja, da classe dominante. O poder do capital estava em jogo, né, ou seja, não que corresse perigo, mas somente o fato de algumas mudanças estruturais que estavam se colocando, como o João Goulart estava colocando ali a questão da reforma agrária, algumas questões, e isso desagrada, isso não interessa ao grande capital. Então o capital ele age de várias formas para destituir governos que, ou se recusam a aceitar toda a sua agenda neoliberal de forma radical, ou, né, o mercado,
as forças do Estado atuam contra governos que tentam implementar algumas medidas radicais ou não digo radicais, mas assim, estruturais, que visam beneficiar pelo menos um pouco a grande maioria da população. Vendo um pouco o bem-estar social. Exatamente, vendo um pouco. Esses mercados não aceitam isso com certa facilidade. Não aceitam. Ainda mais depois da crise de 2008. Ou seja, a crise de 2008, né, a famosa crise do capitalismo, ou seja, isso deixou o mercado ali, não que faltou dinheiro no mundo, mas como houve essas crises, o que acontece? Alguns mercados, alguns estados, tá? Alguns países ficaram com dificuldade de arrecadação, ou seja, para repassar dinheiro aos grandes capitalistas, ou o pessoal do dinheiro, aos rentistas, exatamente. Como isso ficou difícil, ou seja, o capital, visualizando o ponto dele, o ponto de vista dele, começou a agir em certos mercados, estados, para destituir governos, né, que pudessem implementar agendas em benefício, claro, do próprio mercado. Ou seja, isso, exatamente, isso aconteceu muito, assim, de uma forma muito explícita na Grécia. Né? Ou seja, a Grécia estava quebrada e os organismos internacionais, para emprestar dinheiro para que ela tomasse um fôlego, estavam exigindo grandes sacrifícios da população. Né? Ou seja, é mais ou menos isso que estão querendo fazer, já estão fazendo e vão continuar fazendo aqui no país. Né? Ou seja, num golpe de Estado não precisa acontecer com tanques na rua, né? Como antes, como foi em 64, né? Mas a nova formulação de um golpe de Estado é a atuação, né, a junção do mercado, do Estado brasileiro, no caso, né, todas as instituições envolvidas, ou praticamente todas as instituições envolvidas, para a mudança de um governo para a implementação de uma agenda política totalmente voltada aos interesses da classe dominante. Hoje a classe dominante é a classe empresarial, a classe burguesa, a classe dos endinheirados. E é isso que nós vamos ver mais aqui para frente. E é claro que aí, só para tentar, a pessoa que comentou aí sobre aqui a mídia, né? Fabiano, exatamente. O Fabiano Mossato. Exatamente. Gostaria de perguntar ao Cláudio qual é a análise dele sobre o papel da mídia no processo do golpe de 2016. Fabiano, a mídia, ela faz parte, a grande mídia, né? Por mais que ela seja uma concessão pública, como as redes de televisão, as redes de rádio, são concessões públicas, elas são também parte da classe dominante, da classe econômica. Você não vê rádio ou televisão na mão de pobre. Não se vê. Na mão do povão. Não se vê. É só de magnata, colarinho branco e tal. Exatamente. Então, assim, qual que é o interesse da mídia, a grande mídia, né? É justamente o interesse do grande capital. Ou seja, ela nunca vai estar... hoje, por exemplo, ela ataca Bolsonaro, a família de Bolsonaro, mas não ataca eles por uma questão ética, moral, ou por uma questão pensando na sociedade brasileira, porque ela é uma lutadora contra a corrupção. Nada disso. Ela faz isso justamente para pressionar e tentar tirar do jogo aquela peça que ela entende que não está cumprindo a sua tarefa de implementar agendas como que ela possa ganhar. Exatamente, como a reforma da Previdência. Ela tem, por exemplo, a Rede Globo tem
interesses nessa aprovação. É justamente isso que eu ia perguntar para você, aproveitando o gancho aí, não te cortando, e já cortando. É o seguinte, o Bolsonaro foi recebido ontem, hoje, se não me engano, pelo diretor lá da Rede Globo, presidente, enfim, da Rede Globo. E a mídia aí, alternativa, já está falando, olha, de agora em diante a Rede Globo vai começar a maciar um pouco e tal, pouca coisa, mas não vai ser uma defensora como a Record, como o SBT, a questão do Bolsonaro, justamente pelo fato de ele ter caído já perante a opinião pública, já desceu bastante, né, a sua aceitação, mas ele está aí ao presidente. E, evidentemente, ele pediu arrego lá, a Globo também aceitou, por quê? Porque existem justamente os interesses financeiros, é isso? Não é uma questão de gostar ou não de determinada pessoa, né? Ou seja, o campo da direita em si, que é o mercado, que são setores aí exatamente, são benefícios, são questões de agenda, são compromissos econômicos, né, que eles cobram dos governantes, né? Ou seja, da mesma forma que pressionavam Lula, pressionavam Dilma, também pressionavam Temer, pressionam o Bolsonaro para que ele implemente aquela agenda que é de interesse dos empresários, né? Ou seja, não é o interesse do povo, né, daquele que tem que levantar cedo e ficar o dia todo aí, até em atividades insalubres, né? Exatamente. Porque não é essas pessoas que vão se beneficiar. Quem vai se beneficiar, inclusive dessa reforma da Previdência... Isso que nós vamos falar para frente aqui. Exatamente. Isso aqui. Deixa eu vir aqui... Mas a mídia teve todo o papel justamente na implosão dos acontecimentos, né? Exatamente. Inclusive fomentando a população a ir às ruas, a fazer chamada para pressionar, fazendo o jogo da direita. Usando o próprio povo para isso. Exatamente. Jefferson Heleno entrou, obrigado. Arnaldo Oliveira entrou, obrigado. João Lourenço também. Valdinei Ricardo Lima. O Valdinei Ricardo Lima é presidente do PT aqui. O Arnaldo Oliveira é o vereador aqui pelo PROS no município de Pinhais. O Fabiano Mossato, muito bem lembrado, Cláudio, o Estado sempre serviu de balcão de negócios das burguesias. Como já disse Marx, não podemos ser inocentes nesse sentido, por isso é bom enfatizarmos esse aspecto. Arnaldo Oliveira, boa noite, Chicão, muito bom esse bate-papo, parabéns, obrigado, vereador Arnaldo, vizinho solidário. Pedro Cirineu vai vir a semana que vem aqui falar sobre a dívida pública. Valdinei Ricardo Lima, boa noite, Zaffaroni. Boa noite, Zaffaroni explica exatamente isso no livro O Inimigo do Direito Penal. Infelizmente é disso que a mídia sobrevive em nosso país. Pedro Cirineu, não existe democracia enquanto o dinheiro comandar as companhias, as campanhas, né? E é uma verdade. Então, Cláudio, nós vamos partindo aqui, nós falamos sobre as suas 3 obras, né? Então, vamos partir agora para a questão política. Nós estamos com 43 minutos de programa, foi bem legal a tua explanação, falou dos teus livros, e agora vamos para a questão política mesmo, diretamente. Cláudio Ritzer, como você analisa o desempenho político do governo Jair Bolsonaro? É um desempenho fracassado, né, na verdade, no meu modo de ver. Inclusive, fracassado porque eu digo assim, não conseguiu nem agradar a própria classe que colocou lá, né? Ou seja, a sua inabilidade política, o seu desinteresse em fazer política, né? É tão grande, né? Assim, no sentido assim, do exercício, né? Do poder da presidência, enfim, ela deixa assim, é um desempenho assim, pífio, né? Fraco, é medíocre, né? Se há palavras assim, mais que
que me lembre, por favor, mas é uma coisa assim que é um zero. Bolsonaro é um zero à esquerda, ou um zero à direita, como que, né? Porque como ele é da direita, então é zero à direita, porque assim... Pois é, porque ele não tem diálogo, tem dificuldade, ele consegue tweetando uma frase, era isso. Assim, e essa família dele, olha, esses filhos dele aí, olha, assim, às vezes eu não sei se eu rio ou se eu choro, me ver tanta patifaria, tanto diz que me diz, que, sabe, parece que você está no jardim de infância, ou nem isso. Toma uma atitude agora, sim, e assim... E recua logo em seguida. Não, sem falar isso do que é dito, né? Isso é dito. Exato. Além do presidente ou o filho do presidente não pode ficar se comportando da forma como é. Tem um vereador federal, né? O Carlos Bolsonaro, o Carluxo é um vereador federal. Exatamente. Vive mais em Brasília do que o único vereador federal no mundo é Carluxo. É o filho do Bolsonaro. Lá da vereança ele vai lá, comanda Brasília, entra, fala, sai. E os filhos deles, inclusive, agora com o astrólogo lá, o Olavo de Carvalho, pô, os caras ofenderam até a classe militar, atacaram. É uma situação assim que pode balançar as instituições, né? Sim, ou seja, é por isso que eu digo assim, é tão medíocre, é tão pífio, é tão... Assim que, sabe, porque assim, ele tinha, o Bolsonaro, quando ele foi às urnas, enfim, deram condições que ele foi eleito legitimamente. Isso não dá para contestar, porque pode ser fake news, mas foi legítima a eleição. Depois eu quero comentar sobre isso, porque esse livro aqui trata justamente em mostrar que a eleição dele foi maquiada, né? As próprias instituições ajeitaram, digamos assim, depois eu até posso comentar, ajeitaram para que não somente ele fosse, mas qualquer um fosse beneficiado, mas desde que fosse do campo da direita. Exatamente. Né? Ou seja, então assim, ele tinha tudo para poder, não concordando ou não com as políticas dele, mas ele tinha condições políticas, né? Se exercesse o cargo, se fizesse realmente de forma de fazer aquilo que era esperado dele pela parte da classe dominante, né? Ou seja, para quem é do chão de fábrica, para quem é trabalhador, é até bom que fique assim, porque pelo menos algumas coisas não está passando. Né? Ou seja, a reforma da Previdência já podia ter, né? Para a classe trabalhadora isso é ruim, para nós pelo menos ainda não foi aprovado. Continua valendo o que era antes. Isso é bom. Mas assim, está de bom tamanho. Né? Depende sempre do ângulo que você vê. Se é da classe dominante, eles estão totalmente enfraquecidos. Para a classe trabalhadora, pelo menos favorecido, está de bom tamanho, fica assim a Previdência. Cláudio, nessa questão da Previdência, né? Outras coisas já estão afetando, né? E sobre o posicionamento do Congresso Nacional, principalmente na Câmara de Deputados em relação às propostas do governo, né? Como que você vê? Eu vou emendar duas perguntas uma aqui. As escaramuças parlamentares, entre os parlamentares, como a recente troca de farpas aí com o Rodrigo Maia e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, que disse que para entrar na Câmara você tem que entrar com um saco de dinheiro na cabeça. Maia ficou pé da cara, cortou relações, é uma relação institucional cortada dentro da Câmara. Essa declaração abalou, né, bastante o relacionamento entre o presidente da casa e o líder do governo. Como que você analisa isso? Mas antes, deixa eu ler algum, aqui, ver se tem aqui, o Arnaldo Oliveira, precisamos da liberação de verbas federais para os municípios. Afinal, é aqui que as coisas acontecem. E nosso presidente deixou isso bem claro em seu discurso. Mas, por enquanto, não está vindo ainda, né? Então, como que você vê essas trocas de farpas? Depois nós vamos falar também sobre o entreveiro que deu hoje na Câmara. Mas como que você vê essas trocas de farpas? Você vê uma ruptura institucional na Câmara dos Deputados, meu? Então, isso aí sim, olha, é deprimente ver uma situação dessa, né? É claro que não quer dizer que em governos passados, independente de siglas, não houve ali
desentendimento, ou até um acomodamento, né, entre você chegar no governo e ajeitando todas as peças, né, ou seja... Mas não havia esse tipo de xingamento? Não, desde os governos. Nesse nível... Desde a democratização. Desse nível, não. Então, assim, por esse lado é deprimente, né, ou seja, você... Por mais que você possa concordar ou não com esses indivíduos, né, mas eles estão em certos cargos públicos, né, ou seja, que eles não representam instituições da República, né. Então, o mínimo que deveria existir é uma certa harmonia entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Por mais que não quer dizer que o Congresso Nacional precise estar sempre assinando tudo que o Palácio do Planalto quer. No entanto, é preciso ter um certo relacionamento institucional que seja um certo nível, né, de relação que não seja de baixo nível, de baixo, né, ia falar de baixo claro, mas às vezes tipo, parlamentares de baixo claro que não iam fazer certas coisas, né, então assim, aí é o problema de governar, ou seja, aí a Dilma também teve um certo problema, Chicão, e no meu modo de ver, quando, por exemplo, ela colocou o Mercadante como ministro-chefe da Casa Civil, né, ou seja, alguns parlamentares do Congresso, sabe, não gostaram, porque na visão deles, né, o Mercadante parecia um cara mais arrogante, um cara que mais queria impor em vez de negociar. Então, assim, no momento que você é governo, né, por mais que você tem que ser flexível, você tem que ser flexível, você vai ter que conversar, você vai ter que negociar, né. Lula fez muito bem isso, né, por mais que algumas pessoas por mais que no próprio governo Lula tinha algumas pessoas que talvez não fossem as peças-chave para estar em certos lugares da articulação política, mas isso nunca... Esse tipo de coisa não acontecia. Quer ver? Eu vou falar aqui também sobre que hoje nós assistimos um baita do entreveiro entre parlamentares do PSL e outros ligados a Bolsonaro, que tentaram impedir que representantes da UNE fizesse uso da palavra na audiência pública sobre educação. E eu peguei aqui no celular, só para mostrar para o pessoal aqui, o tipo de... eu sei que é difícil ver tudo aí, mas só para a turma ter uma ideia da bagunça que deu, e depois aqui mais para adiante, os estudantes tiveram a oportunidade de falar alguma coisa, olha aqui, ó, de falar alguma coisa quando os parlamentares abriram o microfone dele, porque... Para falar com o ministro da Educação, onde mais a gente tem que dar, deputado? Onde mais? Se não aqui na Casa do Povo, lutando pelo direito de estudar, de ter universidade, de ter futuro. Então, para não se alongar muito nisso aqui, só para a turma ter uma ideia, para o pessoal ter uma ideia que você vai, né, poder falar, você veja só, o pessoal ligado, o líder do governo lá na Câmara, enfim, quase bateu na deputada que estava presidindo a mesa. Você vê que situação que nós estamos chegando, sabe? Uma dessas, eu não vou culpar, evidentemente, o presidente da República por isso, não, de forma nenhuma, mas a gente tem que analisar o desempenho, a postura dessa turma de bagunceiro. Isso aí é balbúrdia, o que eles fizeram. Exatamente. Né? Como, na sua opinião, o que isso sinaliza, esse tipo aí, por exemplo, dos deputados não deixar os estudantes participar de uma audiência pública? Uma audiência pública como acontece nas prefeituras. Hoje está tendo uma audiência pública, se eu não me engano, aqui em Pinhais, da prefeitura faz, etc. Então, é onde o cidadão vai lá e vai dar sua opinião, vai falar, vai fazer sua reivindicação. E os caras impediram, cara. Então, a audiência pública já diz, né? Ele é público, ou seja, no sentido de estar discutindo um determinado tema, né? Você coloca os atores que são relacionados àquele
tema. Ou seja, é uma audiência para falar sobre educação. É claro que precisa estar o ministro ou alguém ligado da área da educação do governo, precisa estar parlamentares, precisa estar estudantes, precisa estar docentes. É a sociedade paritária. Exatamente. Ou seja, e não é aí que está, não é uma pessoa de fora, é alguém que está representando a União Nacional dos Estudantes, uma entidade. Né? Ou seja, isso demonstra o desprezo, né? O desprezo assim, por audiências públicas em si, pelo menos por parte de alguns parlamentares mais engajados em todo do não são preparados para exercer a função da legislatura. Não são. Mas isso demonstra que existe um desprezo justamente pelo diálogo, né? Ou seja, eles não querem dialogar, estão demonstrando isso já desde que chega, aliás, antes de chegar, né, da presidência, já demonstra que não querem diálogo, demonstram que não vão respeitar certas instituições, ou até mesmo regimentos, a regimentação da Câmara, regimentação de uma quando me falar? Não, da audiência pública em si. Sim. Ou seja, tudo isso demonstra que o atual governo, porque assim, por mais que a culpa não seja, nesse caso, do presidente, mas é a sinalização que passa da presidência da República, né, principalmente para os seus... O desacerto do governo. Exatamente, a forma de agir. Ou seja, se o próprio Bolsonaro faz suas lives, critica, usa seu Twitter, fala uma coisa, depois desdenha aquilo, ou seja... Diz. De noite fala uma coisa, de tarde outra. Não. E às vezes ou seja, desautoriza o ministro, é o ministro que desautoriza o presidente. É uma bagunça. Essa bagunça generalizada acontece e é uma cadeia, isso vai dar no parlamento. Principalmente naqueles que não são preparados para exercer aquela função e que são seguidores fiéis, ou querem demonstrar que são porta-vozes, ou que são ali os defensores do governo naquela casa, e aí fazem o que fazem. Ou seja, por mais que, como eu disse, você pode gostar ou não gostar de determinadas pessoas que vão falar numa audiência pública, mas o mínimo que tem que ter o direito da palavra, exatamente, você vai respeitar aquela fala. Depois você pode, na sua vez, enfim, se está inscrito, você vai contra-argumentar, você vai confrontar, você vai refutar, enfim. Mas isso demonstra também a atual conjuntura, Chicão. A atual conjuntura, ela é de um golpe de Estado. Ou seja, isso demonstra, deixa claro que aquilo que é até impensável. Se intitula o dono do Estado, dono do governo. Exatamente. Ou seja, então aquilo que era impensável um tempo atrás, no período de redemocratização, hoje é essa bagunça, vale tudo. Hoje vale tudo. Então, isso é apenas, no meu modo de ver, eu quero estar errado, mas sinaliza apenas aquilo que vai continuar acontecendo, não só no governo, mas como na própria sociedade. Ou seja, a forma como o governo vai lidar, ainda bem que não, mas como vai lidar, ou como vai emitir sinalizações para que governos estaduais ou forças nacionais atuem em atividades, ou encontros, ou manifestações que sejam a favor da educação, ou que sejam diretamente contra Bolsonaro, entende? Então, assim, essa bagunça, essa balbúrdia que eles fazem nas instituições e vai ser, no meu modo de ver, sinaliza que aquilo que vai acontecer na própria sociedade. Que reflete na sociedade. Justamente pelas próprias ações do poder público comandado por Bolsonaro.
Legal. Aqui nós temos Jô Silveira entrou, muito obrigado. Elisângela Luquezzi, muito obrigado. Álvaro Giovenardi entrou também. Boa noite, Chicão. Álvaro Giovenardi, lá de São Paulo. Um abraço para todos vocês aí. Então, Cláudio Ritz, o decreto das armas. 14, eram 13, mas teve o governador do Pará, parece que assumiu também, então 14 governadores foram contra, né? Maranhão, Pará, Amapá, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo, Piauí e Sergipe. Você vê só, Santa Catarina, os 3 estados do Sul não assinaram o decreto contra as armas. Bolsonaro acabou cancelando hoje a liberação de fuzis. Pelo menos... Mas veja só, o que o Brasil está discutindo, Cláudio Ritz? Discutindo armas, se eu posso ter uma arma desse tamanho para matar alguém, em vez de discutir recuperação do emprego, recuperação da renda, propostas concretas e objetivas e produtivas para a educação, para a saúde, você não vê. Como que você analisa isso, Cláudio? Olha, o seu Bolsonaro, ele tem, né, como eu disse, né, não quero me contradizer o que eu disse há pouco, né, ou seja, na questão ali, a primeira pergunta, né, sobre o desempenho dele, né, ou seja, o desempenho dele é pífio. No entanto, ele quer, por algumas medidas específicas, como essa das armas, agradar aquele setor do eleitorado que votou nele apenas para se beneficiar de uma política que possa comprar uma arma, né, e ter aquela sensação falsa de insegurança, o que transfere a segurança para o cidadão e não para o Estado. Exatamente. Então, o que esses governadores estão dizendo é que, olha, Bolsonaro, você liberar armas, as pessoas podem comprar, né? E isso vai aumentar os índices de violência, de homicídio. Mais armas, mais mortes. Mais mortes. Inclusive por parte de policiais. Ou seja, existe já nos estados uma defasagem no número de policiais. Ou seja, hoje em dia, aquelas chamadas de emergência, né, que a polícia vai, onde está lá, tem briga, isso, aquilo, que as pessoas estão ali. Inclusive, eu vi esse comentário por parte do cientista Emerson Urizzi Serra, da Federal. Exatamente. E aí, falando assim, Federal, exatamente, que é do setor de ciência política, que ele comentou acho que antes de ontem, que os policiais que hoje vão atender certas chamadas, que pessoas estão brigando, enfim, ou que tem algum desacerto, ou que no máximo tem uma faca, alguma coisa assim, a partir daí vai começar a encontrar pessoas que estão armadas. Isso não vai gerar, claro... E a polícia vai correr mais risco do que já corre. Exatamente. Então, sim, ele até comentou, e aí eu concordo com esse comentário dele, é que por mais que houvesse esse setor, né, das forças militares, enfim, apoiassem esta política, eles vão ver que na prática, vão sentir na prática, que isso não é uma coisa boa, inclusive, para eles, né? Ou seja, quantas pessoas policiais não vão morrer por troca de centro proibido, já tem vários policiais, índices de policiais mortos, imagine com muita gente usando. Exatamente. E você veja só, tem muita gente que apoia, que votou para isso, aquilo e tudo, mas não colocou na cabeça o preço de uma arma, a documentação necessária. Quem vai poder comprar arma é quem tem grana. Exatamente. O trabalhador mesmo, brasileiro, trabalhador, é difícil. A média do salário no Brasil hoje, a média é de R$ 1.800 a R$ 2.200, mais ou menos isso pelo IBGE.
Então, como que o cara vai... Às vezes o cara vai, sou a favor, tem que ter arma, vou comprar. Pô, quanto custa, se fosse liberado o fuzil, disse que tinha 2.000 pessoas na fila e tal, custa 40, 50 pau um fuzil. Quem que vai comprar? Só rico. O bancada bala, grandes fazendeiros, etc., grandes corporações. E mesmo um revólver, uma pistola, aí custa 6, 7, 8 mil, sei lá. Então não é bem assim, né? Sim, e esse é um outro ponto, né? Ou seja, o discurso pode agradar muito, né, uma certa base aí da população. No entanto, na prática, essa mesma população que considera o ato de você poder comprar uma arma, enfim, suas munições, algum direito que ela tem, esse direito seria acabar na possibilidade de comprar, seria apenas teórico. Na prática, ele não vai ter condições de adquirir isso. Ou seja, então, há esses dois pontos. Ou seja, aquelas pessoas que realmente estão empregadas e têm condições, que vão comprar, e tem a grande maioria que sonha, quer que isso aconteça, mas na prática ela não vai ter condições para poder comprar. Vai virar alvo, na verdade. Virar alvo. O Cláudio Witt, você tem aqui o Álvaro Gergolé, advogado, está lá em Roma, né? O Álvaro Gergolé. Esse governo é uma piada. Se cercar, vira hospício. Se cobrir, vira sério. Essa colocação do Álvaro Gergolé. Esse governo é uma piada. Se cercar, vira hospício. Se cobrir, vira sério. Mais ou menos por aí. Agora eu vou pegar este comentário e só acrescentar aqui, por mais que seja esse mesmo o cenário, né, ridículo, no entanto, é um governo de caráter fascista. Né? Não posso dizer que seja um governo fascista hoje. Mas ele tem uma tendência exatamente ao fascismo, ou seja, ao autoritarismo. Então, por mais que seja essa balbúrdia, essa loucura, essa patifaria toda, nós não podemos, que nos faz rir, nos faz chorar também, nós não podemos esquecer desse caráter que ele tem, né? Ou seja, autoritário, né? Ou seja, e ele homofóbico, tudo, ou seja, é um governo que tem na sua essência a violência, né? O autoritarismo, a violência. Então, por mais que hoje não seja isso o exercício, não podemos esquecer que existe esse perigo, essa tendência de ir para o lado mais violento sabe? Então, Cláudio, nós estamos com 1h07, estamos quase chegando ao final, mas vou fazer uma pergunta aqui, duas numa só, para ver se você pode responder, se for possível, rapidamente assim. E sobre a reforma da Previdência Trabalhista, né? E também como que você vê esses cortes nas universidades? Como que você vê isso? Deixa eu comentar aqui, Márcia Helena entrou, boa noite, Chicão, grande abraço, a Márcia Helena. O Álvaro Gergolé, a Itália sofreu com o fascismo, triste, o povo ainda hoje sofre com isso aqui. Você imagina, lá na Itália, ele está lá, está vivendo lá, e é um governo lá de extrema direita, praticamente, na Itália, né? Também isso é alma. Isso, infelizmente, não querendo te cortar, infelizmente isso é um cenário não só no Brasil, mas em várias partes do globo, essa onda de extrema-direita, no qual está o fascismo, no qual está... A Espanha já deu uma recuada. Isso, mas e essa sanha da ofensiva política da direita está acontecendo em várias partes do globo. Puxado pelo Trump. Né? Então, e sobre o corte nas universidades, como que você vê isso? Você veja só cortando o dinheiro das universidades, inclusive o Paraná cortou também. Né? Voltando ali que os 3 estados do Sul não assinaram a Carta dos Governadores. Isso não quer dizer que eles sejam favoráveis às armas ou contra, mas deram uma de Pôncio Pilatos, lavaram as mãos. Né? Assim, em relação, pegando esse último fecho antes de ir para a questão das universidades, é fundamental entender que, até comentei isso na minha rede social, no Facebook, que diante de um governo federal, os demais
unidades federativas, elas tendem, né, não uma questão ideológica, mas tendem a não criar obstáculos, né, uma relação mais amigável com o governo federal, para que haja uma certa uma correia ali, um caminho mais facilitado para obras, liberação de verba, né, nesse sentido. Então, existe, né, essa é uma realidade, enfim, inclusive governadores do PT já se reuniram aí com pessoas do Bolsonaro, enfim, deixando de lado essa conjuntura de golpe, mas tentando não fechar portas, digamos assim, para o governo federal, para que possa, olhando para o estado dele, enfim, podemos gostar ou não, né, e podemos criticar ou não, mas aí, no fato, é isso que acontece. Né? Eu, particularmente, critico esta posição, não querendo me alugar muito, mas só porque eu entendo que Só deixa eu ler um pouquinho antes aqui, que o Álvaro Gergoleiro, ele falou verdade, que aquele esquema da Itália. Aqui é 1 da manhã, fiquei acordado para ver vocês. Abraço, um grande abraço e obrigado por ter ficado conosco aí. Agora, com certeza, a gente foi dormir. E a Ediane Dalo, né? Desculpe se eu estiver pronunciando errado. Obrigado pela presença aí também. Obrigado. Né? Mas, assim, então, eu acredito que aqueles governadores, né, que foram eleitos por partidos considerados ali que hoje são, em casos de oposição ao Bolsonaro, dentro dessa conjuntura de golpe de Estado, enfim, que as posições são mais radicalizadas, eu acredito que eles deveriam ter um posicionamento um pouco diferente. Né? Ou seja, foram eleitos por um determinado partido, né, político que, em tese, a antitese, né, é um confronto de quem está no governo federal, ganha para isso, enfim, deveria ter um posicionamento um pouco diferente. Um pouco diferente, talvez, do militante lá, que talvez esteja desempregado, que não tem condições de sobreviver, e que não vai fazer um devido enfrentamento, né, por não ter realmente condições de estar tentando sobreviver e não fazer política. Para quem está em condições de fazer política, eles têm condições, etc., poderia fazer um enfrentamento. Mas essa questão dos cortes de verbas das universidades, ela tem aí pega um pouco da questão cultural deste governo, que é anti-intelectualismo, ou seja, é anti-ciência, é anti aquilo que foi descoberto, aquilo que já foi e que é anti-educação. Exatamente, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o progresso, com o desenvolvimento, né, com aquilo que a gente diz que é a própria ciência, né, ou seja, que é ou seja, é a pesquisa científica, né, não é aquilo do achismo, né, eu acho que não, né, na ciência tem que provar, tem que ir atrás, né, tem que se dedicar a fazer aquilo, né. E também as pesquisas mais significativas, elas são feitas na pós-graduação. Exatamente. Durante a pós-graduação. No mestrado, doutorado. Exatamente, é nesse sentido. Né? E requer muito investimento. Né? Porque assim, há setores que precisam realmente de mais investimentos, ou seja, há setores que requerem, que gastam mais. É a questão da tecnologia, questão ainda da mecânica, da alta tecnologia, a biomedicina e tal, requerem muito investimento. Material, né? Ou seja, é um pouco diferente em outras áreas, mas todas demandam um investimento. Além disso, prejudica também a construção de novas creches, etc. Exatamente. Inclusive os hospitais de clínicas, enfim, sofrem com isso. Mas um outro detalhe, a questão, eu comentei sobre a questão do anti-intelectualismo, exatamente, que é um vetor desse governo. O outro é beneficiar a classe econômica, ou seja, no momento que você corta verbas da universidade, que você
limita a atividade de uma universidade pública, você vai fazer com que ela decaia, que ela vá se A definhando. Universidade Federal do Paraná mesmo está correndo risco. Né? Exatamente. No momento que você quebra a universidade, você abre a brecha para que os donos de universidades privadas recebam ou ganhem. Exatamente, exatamente. Cláudio, é o seguinte, nós estamos já com 1h15, então vou fazer aqui 2 perguntas que você pode responder nas suas considerações finais, aí de 3 a 5 minutos, ok? Para a gente não estender muito, até que desculpe. O papo é muito bom, mas é muito interessante e tal. Mas então, na sua opinião, o campo progressista tende a estreitar relações entre si ou existe a possibilidade de um distanciamento, né? Das duas, qual seria a melhor opção para o Brasil? PDT e PT em constantes ataques mútuos. E também o silêncio do ministro Sérgio Moro em relação ao caso Queiroz, Flávio Bolsonaro, primeira-dama, etc. e tal. E também eu gostaria que você falasse, se você escolher os assuntos aí, o motivo que te fez se desfiliar do PT. Com você, as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer novamente você, Chicão, né, pelo convite de estar aqui. Quero agradecer a todos os ouvintes, né, os telespectadores que estão aí nos ouvindo, nos mandando mensagem, que estão nos acompanhando na audiência. Muito obrigado. E eu vou talvez começar aí pelo final. Eu saí, né, do Partido dos Trabalhadores, pedi desfiliação em março último, né, depois de 10 anos como filiado, porque neste momento eu não me encontro mais, não estava me encontrando mais no partido, não estava achando condições de fazer política dentro do PT. Ou seja, quando eu entrei no PT, eu entrei dentro da articulação de esquerda, uma tendência do PT. Em 2011, no primeiro semestre de 2011, eu mudei para a corrente chamada CNB, que é Construindo Novo Brasil, que é a corrente majoritária, né, junto com outras tendências, é o campo majoritário. E de lá para cá, estive nessa corrente até 2 meses atrás, né, eu estive nessa corrente. Desde que eu estive lá, eu sempre tive minhas opiniões, mas sempre fui fiel à corrente, às suas orientações. Pude fazer uns bons debates, inclusive fui um dos que estive correndo ali na região ali do Boqueirão, onde eu moro, Curitiba, para que o PT aprovasse uma aliança com Gustavo Frutti, que na época tinha recém saído do PSDB e ido do PDT. Existia muita discordância, desconfiança. Eu fui para o embate, porque essa era a orientação da CNB. Então, assim, sempre estive ao lado do corrente. No entanto, por último, eu já estava encontrando, desde mais ou menos o lançamento do meu primeiro livro, não sei porquê, que aí eu comecei a ser um pouco mais crítico, né? Ou seja, fiel, mas crítico, tentando acrescentar e não diminuir, né? Ou seja, e isso foi cada vez mais me fechando as portas e até que eu me senti sufocado, sem condições mais de militância dentro interna. Você se sentiu mais bem? Exatamente. Isso. Eu chegava, quase que todo mundo me olhava torto já e tal. E eu achei melhor, então, pedir solução. Exatamente. Legal. E aí, tentando responder rapidamente, isso. Eu acho muito mal, né, assim, a construção, né, política nacional, esse distanciamento entre PT e PDT. Né? Claro que o PDT talvez tenha seus erros, seus equívocos, mas o PTT e Ciro Gomes também tem a sua parte muito grande também nisso. É claro que há interesses aí políticos eleitorais, o que é também natural. No entanto, o que eu lamento é que dentro desse contexto de golpe de Estado, eu acredito que todas as forças de esquerda ou progressista
poderiam estar juntos, tentando caminhar aí para um futuro, né? Eu acredito que é um futuro ainda não é a curto e médio prazo, eu ainda acredito que é longo, mas esse distanciamento, eu acredito que enfraquece o campo e não fortalece. Ok. Eu quero... Deixei mais alguma... Eu quero ver aqui, a Ediane Dalo, eu e minha mísera opinião, vejo um povo cansado de tudo, e isso que é ruim, porque estão deixando nas mãos de quem desconhece nosso país. E fala aqui ainda, me recordo os plebiscitos onde a comunidade participava ativamente das decisões do governo. E é isso aí, e nós estamos chegando ao final do governo. A entrevista mais longa que este programa teve até hoje. Já peço desculpa. Escritor também. O cara falar dos 3 livros que, aliás, ele me trouxe de presente. Isso, exatamente. O livro, esse último, né? Ele me trouxe de presente, autografado aqui, né? Para Chicão Somavila, meu 3º trabalho de análise de conjuntura política. Boa leitura. Abraços, Cláudio, 22 de maio de 2019. E eu digo aqui que é um presente muito significativo para mim, além do assunto, etc., além de você mesmo ter dado. E hoje é aniversário da minha mãe, se estivesse viva, estaria fazendo aniversário hoje. Muito legal, muito obrigado. Este livro aqui. Ok? Beleza? Então eu agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado. Curtam o nosso vídeo, que eu daqui um pouco vou subir esse vídeo para o YouTube. O YouTube é chicãosomavila.com, ok? Um grande abraço para você e felicidades. Aí, ok? Um grande abração a todos, obrigado e até quarta-feira que vem.